Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 11 do Swiftcast, o primeiro podcast sobre a cantora e compositora Taylor Swift feito por um fansite brasileiro. O Swiftcast é uma parceria entre o Taylor Swift Brasil, o maior portal de notícias sobre a Taylor na América Latina, e o diretor e produtor Thiago Souza, @TixVerso no Instagram. Eu sou o Luan. Eu sou a Duda, somos os hosts do Swiftcast. Hoje trouxemos novamente a Laurinha, nossa parceira de sempre, que já vai chegar falando as enquetes e perguntas do episódio do 1999 TV. Oi, Laurinha, bora trabalhar? Olá, pessoal, vamos lá. No episódio do 1989, a gente teve 356 votos na enquete sobre qual figurino novo, né, aquele novo figurino azul da Eras Tour era o favorito do pessoal, e o grande vencedor foi o vestido do Speak Now, da grife Nicole plus Felicia, com 39% dos votos. E em segundo lugar ficou o conjuntinho azul do 1989, do Roberto Cavalli, com 36% dos votos. E em seguida, o vestido assinado por Alberto Ferretti, do Folklore, com 24%. E por último, ficou o vestido do set acústico, que é da Jessica Jones, com 1.004%. E entre as parcerias citadas, né, para estar no baú do 1989 Taylor's Version, o pessoal falou muito a Selena Gomez, Harry Styles, mas também teve algumas pessoas que citaram a Dua Lipa, Lorde, Katy Perry e muitos outros artistas. Bom, começando a entrar na era folclore, né, a gente precisa falar do background, porque aqui no Brasil a gente estava terminando o verão cruel, quando fomos obrigados, por questão de saúde e segurança, a entrar em quarentena. A pandemia do Covid-19, que era algo para ser de apenas 15 dias, acabou durando muito mais do que isso. Mas os piores e mais frustrantes meses foram aqueles primeiros, aqueles de março a julho, porque ninguém tinha ideia de como isso iria funcionar, né? Muitas pessoas estavam doentes, muitas pessoas tinham perdido quem amavam, muitas pessoas estavam sozinhas. Todos esses aspectos foram pontos de partida para o início da era folclore. Em meio a tantas coisas ruins que estavam acontecendo naquele período, a Taylor achou uma forma de se conectar com os fãs, de nos ajudar e tentar reconfortar aqueles que estavam precisando de um ombro amigo. E o ombro da Taylor é o nosso amigo de toda hora, né? O Folklore é isso mesmo, um apoio. Um álbum que serviu como companhia, né, para milhares de fãs e novos ouvintes que precisavam preencher o buraco que um vírus mortal e uma doença tão triste e desoladora deixou na sociedade. Antes do Folklore, Taylor ela sempre trouxe seus álbuns como eras completas, né, com tudo muito bem programado e planejado. Esse álbum ele veio menos de um ano depois do lançamento do Lover e nos apresentou um lado diferente da Taylor, que a gente, né, nunca tinha visto. Ele foi responsável por trazer inúmeros fãs de música alternativa, folk e indie para a fanbase e estabeleceu a Taylor, né, como uma das maiores compositoras da geração. Enfim, é assim que a gente começa o episódio. com essa palavra, esse foi o background. Laura e Lu, eu quero que vocês definam o folclore em uma palavra e me falem o porquê. Eu tava aqui olhando, revendo a tracklist do álbum antes de começar o episódio, e eu comecei a pensar, né, nos temas, assim, de cada música, e agora eu ouvi vocês falando sobre o contexto que o folclore foi lançado, e eu tenho uma palavra que, tipo, não consigo dissociar do folclore, que é solidão, assim, porque, né, não tá meio depressivo, mas enfim. Eu acho que o álbum não só trouxe nas músicas, né, um tema, cada um aborda algum tipo de solidão mesmo, diferente, como o contexto que a gente estava inserido era meio que obrigava a gente se separar dos nossos familiares, nossos amigos e tudo, e entrar em reclusão, né? E eu acho que o folclore foi tanto uma forma de entender um pouco esse momento que a gente estava passando, quanto deixar um espaço para a gente sentir essa solidão de uma forma assim, sem, sabe? Porque acho que era um momento que a gente precisava sentir, entendeu? E eu acho que as músicas do folclore foram, como você disse, acho que foi um que você falou, foi a Duda que falou, e foi um apoio, foi um ombro amigo, foi um conforto, assim mesmo, um acolhimento, né? O álbum, quando ele foi lançado, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente escapou um pouco da realidade que a gente estava vivendo, a gente não deixou de lado que o momento que a gente estava vivendo era uma situação muito complicada, né? Porque, por mais que a gente estivesse precisando de um pouco de alegria, eu acho que também precisava desse espaço para a gente sentir mesmo a intensidade dos sentimentos. Eu acho que o folclore traduz isso muito bem.
Sim, quando eu penso no folclore, quando eu escuto, né, esse álbum por completo, eu lembro muito dessa época e pra mim, eu acho que até complementa um pouco o que a Laurinha falou, é que o álbum Folklore pra mim é um álbum de cura, porque as músicas ali, muitas músicas ali você escuta, a gente passa por todo aquele processo, sabe, de entender a dor do outro, e muito que tá ali a gente escuta, entende a nossa dor, entende a dor do outro, e entende que, cara, a gente se entende, né? A gente entende que o que está sendo falado ali foi feito para aquele período e todo mundo se identifica, né? Como eu falei ali em cima, foi como um ombro amigo. Para mim, é o álbum de cura para a solidão dessa época. Enfim, quando a gente fala do folclore, muitas palavras vêm à nossa mente, porque é um álbum que representa muita coisa. Nós falamos aqui, a Duda mencionou que ele trouxe muitos fãs para fanbase. Mas a gente ainda não frisou o quanto esse álbum foi uma reinvenção na carreira da Taylor. Ele foi escrito depois que a Taylor descobriu que todas as datas do Loverfest teriam que ser canceladas, não apenas adiadas, né, como ela informou pra gente, e foi a forma dela como artista de deixar a sua frustração e a solidão sair dali pra fora. Isso é citado muito, né, no Folklore, no The Long Pond Studio Sessions, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, quando ela cita a canção Mirror Ball, que é uma das fan favorites do álbum e é das melhores pra mim. Já adianto. Falando sobre Mirror Ball, que eu também considero uma das músicas mais bem feitas da carreira da Taylor. Ela explicou o significado comparando um globo espelhado de discoteca a pessoas quebradas, né? Dizendo que cada vez que elas quebram, isso entretém, né, a sociedade. Essa música ela é uma metáfora para a vida de celebridades e também para as pessoas que sentem que precisam ser versões diferentes de si mesmos para outras pessoas, né? Citando o que a Taylor disse no The Long Pond, abre aspas. Temos bolas de espelhos no meio da pista de dança porque elas refletem a luz. Se quebram 1 milhão de vezes e é isso que as torna tão brilhantes. Temos pessoas assim na sociedade também. Elas ficam penduradas ali e cada vez que quebra, isso nos diverte. E quando você ilumina elas, é uma coisa brilhante e fantástica, mas muitas vezes, quando os holofotes não estão sobre elas ainda estão lá em um pedestal, aguentando firme. Fecha aspas. Ai, amo demais, amo muito, meu Deus. Chego a ficar... Nossa, Mirror Ball foi, assim, quando eu escutei o álbum pela primeira vez, foi a música que mais me tocou, assim, de cara. Foi muito, muito, muito bonita essa música. E eu acho que a Taylor, depois que ela descobriu que ela podia cantar sobre as inseguranças pessoais dela, ela evoluiu muito como artista e também como pessoa, né, acredito, porque se a gente for parar para analisar, ela não costumava colocar essas músicas, como por exemplo o Mirror Ball, nos álbuns dela antes, né, e inclusive elas eram até descartadas, né, alguns exemplos de descarte com essa mesma temática de insegurança, crise existencial, Nothing New, por exemplo, que era do Red, ela descartou e veio na Taylor's Version, e Castles Crumbling, que é simplesmente assim, avassaladora. E ela também descartou do Speak Now, e as duas acabaram vindo como as tracks do baú. E todas essas músicas, né, que falam sobre ser jovem, se sentir mal, assim, perdida, insuficiente, elas vieram mesmo com bastante presença no álbum, foi com o lançamento do Folklore. E acho que antes dele ela tinha lançado só The Archer, né, que é também muito triste, e trata sobre mais ou menos essa temática, mas não de uma forma tão impactante, tão intensa e dilacerante quanto essas outras que eu falei, porque The Archer é a Taylor de quase 30 anos, e com 13 anos de carreira falando sobre isso, né? Enquanto que Nothing New e Castles Crumbling são a visão de uma menina que tinha entrado na indústria há pouco tempo e já sentia essa pressão esmagadora. Então, o ponto de vista da época em que ela escreveu era bem diferente. E realmente foi no Folklore que ela saiu totalmente da zona de conforto, né? Inclusive, ela percebeu que não faria, né, uma turnê com essas músicas, né, teoricamente. Então, ela desistiu de fazer música pro rádio ou uma música adequada pro estádio. Que são aquelas músicas, né, que possuem refrões marcantes e que o público canta bem alto. Ela fez um café, se sentou em um piano e deixou a mente vagar por diversos lugares que não tinham sido explorados por ela antes.
E agora é até bizarro pensar o que ela fez, porque mesmo o Folklore não ser comercial, as pessoas cantam cada uma das músicas do álbum que estão presentes na The Eras Tour como se fossem uma Cruel Summer, uma Shake It Off, sabe? Então, ou seja, são músicas lentas, focadas na composição, mas que cativaram o mundo todo. E entrando nesse quesito, eu considero o Folklore como um dos maiores marcos da carreira da Taylor, sem dúvidas. Porque ela alcançou algo que nem ela acreditava que ia alcançar com ele, e nem a gente acreditava também. E por isso que eu posso dizer com tranquilidade que toda essa popularidade que ela tem hoje, né? Porque atualmente ela tá no auge da carreira, mais um, se deu no início da era Folklore, em tudo que ele representou para as pessoas em 2020. Ela teve o estouro do Fearless, o pico do 1999, e o Folklore foi simplesmente algo a mais do que isso, do que esses dois juntos. Porque, embora os tempos sejam muito diferentes, eles se completaram no Folklore. O Fearless de 2018 teve as vendas puras, né? Que era o boom da época. 2008. 2008, desculpa, falei errado. Meu Deus. O 1999 de 2014 teve as vendas puras e digitais, sem streaming. E o Folklore teve as vendas puras, teve vendas digitais. E teve um retorno gigantesco de vendas em vinis. E ainda assim fez um rombo nos streams da época. Algo que nem o Swift mais positivo estava prevendo que fosse acontecer. Quando ela anunciou isso de surpresa no dia 23 de julho de 2020, eu lembro que na época a galera ficou assim, gente, amanhã não esperem muita coisa, tranquem as contas. E quando saiu o Spotify, né? E a Apple Music também, o pessoal, nossa, ninguém esperava, enfim. Isso de trancar a conta foi muito engraçado, porque eu tranquei a minha. Porque eu ficava. Ai, abafa, né? Vou abafar minhas aventuras pessoais. Não, eu concordo 100%. Ele mudou a carreira da Taylor. Foi número 1 na Billboard 200, a parada de álbuns dos Estados Unidos, com 846 mil cópias vendidas em uma semana, sendo 615 mil cópias puras. O que são cópias puras? Cópias puras são vendas de álbuns físicos e digitais, que são aqueles que, né, ficam só no site da Taylor. E teve, gente, 1.300.000 cópias vendidas no primeiro dia globalmente. Você sabe o que é isso? Puta que pariu, é muita coisa. Fez mais de 80 milhões de streams no primeiro dia no Spotify, que foi o recorde geral na época. Hoje ele tem mais de 5 bilhões de streams somente no Spotify e quase 11 milhões de vendas no mundo todo. Não, mas gente, perdão, se o chat for assim, entendeu? Eu vou exaltar minha álbum preferido. Imagina conquistar tudo isso com um álbum folk alternativo. É surreal, assim, surreal. É bem insano mesmo. E algo que a gente também tem que mencionar sobre o álbum, além dos charts, né, obviamente, são as histórias, né, do Folklore. E pra quem não sabe, antes do Folklore, a Taylor estava acostumada a escrever músicas que retratassem algumas partes da vida pessoal dela ou das experiências que ela via, que ela conhecia e tal. E foi nesse álbum, na do Folklore, que ela se aventurou em retratar histórias completamente fictícias, que era fruto da imaginação dela. E com certeza a que ficou mais conhecida, né, foi a da história de Betty, James e Augustine. E esse emblemático triângulo amoroso ficou para sempre assim marcado na memória dos Swifties, né? E para aqueles que estão perdidos. No álbum, no Folklore, tem 3 músicas que contam a história desses 3 personagens, mas com 3 perspectivas diferentes. A primeira que a gente escuta no álbum é Cardigan, que é uma música sobre o amor adolescente tumultuoso e causou muita dor, que é contada pela perspectiva da Betty. E a segunda é August, que é queridinha do fã, inclusive minha queridinha também. Onde uma outra menina que tem o nome de Augustine conta essa história de amor com um menino que tinha terminado com sua namorada há pouco tempo e se envolveu com ela. E por último, a gente tem a música Betty, que é a perspectiva do James, que é um menino que magoou a Betty e que traiu a confiança dela e tal. E o menino que magoou a Augustine, quando tratou ela como se fosse nada, descartou ela depois que voltou com a Betty. E no meio disso tudo, a gente tem a Inês, que é a menina que contou pra Betty que o James estava com a Augustine. Então, assim, é uma fofoca só. E é muita treta, muitas coisas partidas, e acho que é a história que mais cativou assim, a curiosidade do público quando ela lançou o Folklore. Sim. Não, aí um passarinho me contou que a gente não vai se aprofundar nesse triângulo, porque a gente vai dedicar um episódio inteiro para uma análise mais profunda dessas 3 músicas, dessa história aí. Mas assim,
Isso aí é coisa que eu ouvi por aí, né? E mudando de água pro vinho, a segunda história que a gente vai mencionar é a de Epiphany. Nessa música, a Taylor ela simpatiza com médicos e enfermeiras, né? Que curam e dão suporte para as pessoas, apesar do trabalho angustiante e do trauma mental que enfrentam, né, ao lidar com a perda de vidas humanas. Ela fez uma relação à situação moderna da pandemia e dos médicos, enfermeiras e profissionais da saúde com a angústia emocional e exaustão física dos soldados na Guerra Mundial, especialmente a do seu avô, né, veterano, o Jim, que lutou na Guerra Mundial. Não sei se foi na Guerra Mundial. Foi alguma guerra que o Jim, né, o avô dela ficou na linha de frente e tudo mais, e ela fez essa relação. Então a música, apesar de muito linda, ela foi escrita e produzida para retratar os sentimentos de angústia, solidão, exaustão, trauma e ansiedade. É simplesmente muito forte, impactante e tem toda essa relação, é genial, assim, é uma música realmente muito, muito, muito forte. Outra história contada no álbum é a de Rebecca Harkness. A Rebecca, resumindo, ela era uma mulher de classe média, nascida em St. Louis, que se casou com o herdeiro da Standard Oil e comprou uma casa gigante em Rhode Island. E ela viveu uma vida muito animada e extravagante. Obviamente ela era uma socialite, né? Porque ela era mais ou menos uma it girl, nos termos atuais, dos anos 40 nos Estados Unidos. Essa casa de Rhode Island é justamente a que Taylor comprou por 17 milhões e usou principalmente para sediar aquelas famosas festas de 4 de julho, que foi uma casa muito presente também, né, na 1989. Que essas festas ficaram muito conhecidas entre 2014 e 2016. A história de vida da Rebecca está em The Last Great American Dynasty, que é a faixa 3 do álbum, e é uma música simplesmente genial. Ela era vista como a Rebecca, né, no caso, ela era vista como uma mulher louca, sarcástica, escandalosa, para os anos 40, né, que a gente sabe como as coisas funcionavam nos anos 40, principalmente para as mulheres. Eu amo essa história, como ela meio que se completa com algumas coisas na própria vida da Taylor, né? A Taylor, ela comprou a casa em Rhode Island em 2013. E assim como a Rebecca, a chegada dela causou um burburinho entre os ricos que possuem casas lá. Os vizinhos milionários estavam preocupados com os fãs, os paparazzis e o assédio da mídia. As mesmas coisas pelas quais a Rebecca foi escandalizada nos anos 40, né? Os vizinhos da Taylor, inclusive, ficaram furiosos por ela ter colocado uma cerca de arame ao redor da casa, apesar de ter obtido permissão. Porque lá nos Estados Unidos, né, qualquer coisa tem que fazer assim, tem que pedir permissão. E por que eles ficaram furiosos? Porque, minha gente, rico é estranho. Ainda mais milionário. Vocês já viram que mansões raramente têm portão ou muro na volta, né? Tipo, só se for, tipo, muito longe. É porque eles gostam de se exibir mesmo. E a Taylor, ela não liga pra isso, não. Ela colocou o arame pra... Arame eu digo entre aspas, assim, né, gente? Mais uma cerca. Pra afastar possíveis stalkers mesmo, né? E é bizarro o quanto ela foi pressionada pela sociedade rica de Rhode Island por causa disso. E por outras mil coisas, né? Só pra provocar, a Taylor fazia e ainda faz todas as suas festas lá de verão, assim. Afinal, ela é a dona e pagou 17 milhões de dólares. Gente, em dinheiro vivo, tá bom? Em dinheiro vivo, isso aí. E pra quem espalha fake news dizendo que ela vendeu a casa, por favor, parem. Ela não vendeu, não. Inclusive, esse ano, em 2023, ela passou o 4 de julho lá, solteira, pela primeira vez desde 2014, com a Selena Gomez e a banda Haim e outras amigas. Então, assim, icônico. Para finalizar essas partes das principais histórias dentro do folclore, precisamos falar sobre My Tears Ricochet. Essa é a track 5 do álbum, ou seja, a mais vulnerável, na opinião da Taylor. Ela é uma composição solo, e o eu lírico dessa música tá basicamente narrando um velório. Inclusive, na The Eras Tour, a performance é a Taylor e as dançarinas fazendo uma marcha fúnebre no palco. No telão também aparece, quando começa a performance, aparece cena de um cemitério no telão. A certeza que nós temos é que essa música é sobre a situação dos masters da Taylor, que foram vendidos em 2019, para aquele que não deve ser mencionado.
E por Scott Brochera, né, que era um dos melhores amigos e confidente da Taylor. Na música, ela canta sobre uma pessoa que obviamente atraiu a confiança dela ao fazer isso e sentenciou ela à morte. Depois de seu velório, essa pessoa aparece pra cantar vitória e ainda usa o que roubou dela, nesse caso os álbuns, né, como um objeto de vangloriação. Enfim, uma das músicas mais lindas e emocionantes da carreira e que também é uma das minhas favoritas. Eu acho que vou falar isso sobre todas as músicas que a gente mencionar aqui. Então, Não, sim, nossa, essa. Eu lembro da primeira vez que eu escutei essa música, eu chorei. Não tem vergonha de falar isso, eu chorei. Não. Assim, na hora, eu nem me toquei que era sobre essa citação dos Masters dela. Eu simplesmente achei a música tão linda, tão linda. Até hoje, eu não consigo escutar essa música sem sentir uma coisinha, assim, porque. Todas do folclore, né? Mas principalmente essa. Porque realmente é uma das. Eu acho que é uma das melhores, se não a melhor track 5 da carreira dela. E a performance dessa música na turnê também é maravilhosa. Nossa. O impacto de eles sim, vindo como se fosse um funeral muito bonito. Nossa, Essa muito música é muito bonito. difícil. Muito bonito. enfim, já que a gente tá nesse clima de fantasia e de histórias, chegou a hora do quadro. E se fosse um filme? Bom, é a nossa primeira indicação de filmes hoje. Simplesmente não podia ser outra, e eu sou suspeita pra falar porque é uma das minhas histórias favoritas da vida. A Duda sabe do que eu tô falando. E é tanto o livro quanto o filme eu amo. E não podia ser outro, é Orgulho e Preconceito. Sim, é ele mesmo. E eu não tenho nem palavras para descrever essa história, mas vou tentar ser breve, assim. Isso vai ser um pouco difícil, mas vou tentar. Mas para quem não conhece, o filme e o livro, né, ele é ambientado no interior da Inglaterra do século XIX e segue a Elizabeth Bennet, que é de uma família de 5 irmãs mais novas. E como é um filme de época e tal, dá pra gente deduzir que todas elas sofrem uma pressão enorme da sociedade para se casar, principalmente a Elizabeth, que é a mais independente assim das irmãs. E ela é descrita como muito inteligente, astuta, e exatamente por causa desses motivos ela é vista como uma mulher que não tem salvação, né? E naquela época, o único papel social da mulher era ser mãe, esposa, e a Lizzie era diferente de todas as outras mulheres e não tinha pressa em casar, inclusive ela era bem crítica aos homens, inclusive. E é nesse contexto que ela conhece o Sr. Darcy, que é um homem extremamente orgulhoso, e acaba julgando ele à primeira vista e tal. A relação deles é meio conturbada, tem sentimentos discrepantes, desentendimentos, por causa do orgulho e do preconceito. Sério, sim. Enfim, a história é cheia de camadas e viravoltas, e também tem, na minha opinião, ela é narrada com muita poesia, assim, tanto no livro quanto no filme. Assim como o folclore. E apesar de ter sido adaptada para o cinema várias vezes, a gente recomenda que vocês assistam um filme de 2005, que está disponível no Prime Video, Globoplay para alugar e também no Telecine. Então, assistam, porque é muito bom, eu garanto. É o meu filme preferido da vida, assim. Nossa, eu amo muito esse filme. Enfim, a nossa outra indicação só poderia ser Peter Pan. É a adaptação de 2003, né? Do clássico do autor James Barrie. Eu acho que eu não preciso nem explicar, né? Ou falar muito sobre essa história, porque ela é muito conhecida. Mas vou fazer uma relação com o folclore, mais especificamente com a música Cardigan. O Andy, John e Michael são irmãos e toda noite o Andy, que é a mais velha, conta histórias e brinca com seus irmãos menores, né? Sobre uma terra do nunca, onde as crianças não envelhecem e podem brincar para sempre. Em uma noite, o personagem principal dessa fantasia, o Peter Pan, visita e leva eles para a Terra do Nunca. A moral do filme, resumidamente, é sobre como o Andy e o próprio Peter Pan têm medo de crescer e amadurecer. Eles não querem responsabilidade de serem adultos. Gente como a gente, né? Eventualmente, o Andy percebe que precisa crescer. Todo mundo precisa, afinal. Já o Peter Pan, ele simplesmente não aceita essa fase da vida, né, de adulto, ficando para sempre como um menino na Terra do Nunca. Em Cardigan, a perspectiva de Betty sobre a história do triângulo amoroso, a Taylor ela canta na ponte I knew you tried to change the ending, but lose you Wendy. Quando ela fala em Peter perdendo a Wendy, Taylor ela tá narrando que o James, nesse caso Peter, foi infantil e imaturo,
continua agindo como uma criança. Já a Betty, que seria a Wendy, foi quem saiu daquela situação e amadureceu. Enfim, artista, né? Ela usa a metáfora de Peter e Wendy para narrar a história de James e Betty, um sendo imaturo e o outro evoluindo como pessoa. Bom, voltando para a indicação do filme, esse Peter Pan de 2003 está disponível na Netflix. E eles, inclusive, fizeram uma nova versão que saiu esse ano no streaming. Mas a gente recomenda essa de 2003 primeiro, para vocês pegarem bem o clima da história. Enfim, isso que você citou aí do Peter Pan e de Cardigan é uma das minhas coisas favoritas da música. E esses são só alguns toquinhos de genialidade do folclore, né? Infelizmente, a gente não pode ficar aqui falando sobre tudo, porque seriam 5 horas de podcast, vocês ouviram 5 horas de podcast da gente falando sobre esse álbum. Enfim, agora como uma terceira indicação, que como fãs vocês provavelmente já viram, mas quem não é Swift também escuta a gente não pode deixar de mencionar o Folklore Long Pond Studio Sessions, que foi um especial feito para a Disney Plus e foi lançado em novembro de 2020, um pouquinho antes do anúncio do Evermore. Ele é como um documentário, onde a Taylor tocou pela primeira vez cada uma das músicas presentes no disco, ao lado dos colaboradores Jack Antonoff e o Aaron Dessner, nossos pais. E esse foi o primeiro filme dirigido totalmente por Taylor, e conta com várias explicações e o contexto de cada música do álbum. E foi a primeira vez que os três se encontraram, apesar de terem trabalhado no folclore juntos, mas separados ao mesmo tempo, porque a Taylor gravou tudo de forma remota, né? Pandemia. O Long Pond, ele é um local para gravação isolado em uma área florestal do Hudson Valley, em Nova York, e foi a escolha perfeita para gravar esse documentário, porque lá foi onde várias músicas que foram produzidas pelo Aaron tomaram vida, né? Ele foi extremamente aclamado pela crítica, como tudo que envolve era folclore, né, gente? E os críticos destacaram principalmente os visuais e a aura íntima que foi acrescentado ao AOT, né, o álbum do ano do Grammy. Todas as faixas ao vivo ficaram disponíveis nas plataformas digitais. A Taylor lançou uma versão especial do álbum, com o álbum normal e as faixas do Long Pond. E vale mencionar, vale lá vocês darem um stream, porque eu gosto muito de ouvir essa versão, principalmente de fone. Nossa, aí é outra experiência. Enfim, entre as lives, eu quero saber de vocês qual que é a favorita. E eu já começo dizendo que a minha é My Tears Ricochet, que ficou lendária no Long Pond. Cara, eu tava ouvindo exatamente essa antes de começar a Não gravar. vale, porque eu ia falar essa, não vale. Não, eu não vou falar, eu não vou falar essa, a que eu mais gosto da live é August, né? Como tudo que envolve essa música é minha favorita. E eu gosto principalmente daquela parte que ela dá o gritinho. Eu não vou fazer, porque é aquela parte que ela dá o gritinho. E também que é o Jack todo animado, fazendo o violão lá e tal. Eu gosto muito. Amo August. Eu ia falar My Tears Ricochet, mas como o Lua falou, eu vou falar outra que eu amo igual, que é... Na verdade, duas. É Peace, que eu amo a versão live dessa música, e This Is Me Trying. Eu acho simplesmente impecável. Nossa. Ai, amo também. Falando já em Grammy Awards, eu começo abrindo o tópico dizendo que Folklore AOT Red nem de papelão. Brincadeira. Não, mas enfim. O Folklore ele foi indicado em 6 categorias no Grammy de 2021, incluindo álbum do ano, música do ano e gravação do ano com Cardigan, com Folklore Cardigan, né? Como sabemos e fazemos questão de falar pro mundo todo o tempo todo, ele ganhou o Gramophone de álbum do ano. O mais importante, né? Enfim, qual outra categoria vocês acham que ele merecia? Porque, sinceramente, ganhar só uma foi muito pouco pra ele. Tópico sensível pra mim, porque pra mim levava 6 e é isso. Nossa, eu lembro da gente assistindo o Grammy e ela perdendo todas as categorias e ganhando justo a principal, que é a álbum do ano. Foi muito legal. Sim, nossa, eu juro que não passava nenhum fio de cabelo no meu... Não passava nenhum fio de cabelo. Eu tava muito apreensiva, porque eu pensei assim, eles não vão dar outro álbum do ano pra ela, porque ela já tem 2, né? Que foi o terceiro. Eu pensei, eles não vão dar o álbum do ano. Se eles não dar. E eu lembro quando chegou Song of the Year, e eu pensei, tem que ser de Cardigan, né? Porque eles não vão dar o
O Record of the Year, que é da gravação do ano, eu achei que ia ou pra Dua, ou pra... Eu acho que a Lizzo também tava concorrendo. Acho que essas. Não esperava que... Foi pra Billie Eilish, né, na época. Não esperava que era pra ela. Mas eu jurava que Song of the Year ia ser pra Taylor com Cardigan. Porque eu não achava que eles iam dar Album of the Year. Quando ela perdeu o Song of the Year, gente, eu comecei a trancar a minha conta do Twitter. Tranquem as contas. Não, mas escuta. Quando ela ganhou, ela ficou muito chocada também. Foi muito divertido. Sim, foi essa muito parte. lindo. Foi muito especial. Assim. Mas merecia os 6. Merecia os 6. Merecia. Eu acho que merecia a Song of the Year. Merecia todas, né? A gente ficava impecável. Mas eu também... Eu sou muito fã da Dua, então... Na época eu tava torcendo... Na época eu tava torcendo justamente que a Dua ganhasse o Best Pop Vocal Album. Que ela ganhou. E Record of the Year, né? Com Don't Start Now. E eu tava torcendo que a Taylor ganhasse Best Pop Solo. E Song of the Year com Cardigan. E, né, o Album of the Year eu queria muito que fosse pro Folklore. Infelizmente ficamos só com uma, mas sério. Merecia mais. Né? Mas o prêmio. O prêmio, né? É, o prêmio, né? O prêmio. Fora que ela se tornou, né, a primeira e única, né, artista feminina a ter esse álbum do ano no Grammy. Isso é simplesmente icônico. E com 3 gêneros diferentes, né, gente? 3 décadas diferentes, Sim. 3 gêneros diferentes. Simplesmente Taylor Swift. E agora, chegou a hora de abrir o Swiftcast pra vocês com o quadro Fala Swift. É o primeiro textinho que a gente recebeu, é da Marina, que mandou assim pra gente lá no Instagram. Abre aspas. Oi, Swiftcast. Queria falar um pouco da minha história com o folclore. Eu sou Swift desde 2016, quando conheci Back to December do Speak Now, e nunca mais parei. Mas é o folclore que tem um espaço especial no meu coração. Eu tenho 14 anos, na época do lançamento eu tinha 11, quase 12 anos, que foi quando o meu transtorno alimentar estava na sua pior época. Eu não comia nada, tudo que eu comia vomitava, desmaiava e não conseguia ir para a escola. Quando eu ouvi pela primeira vez o folclore, eu fiquei apaixonada. Eu vi esse álbum, era a única coisa que me fazia ficar calma, me tranquilizava e me deu força para estar aqui. E eu só conseguia comer ouvindo o álbum. A Taylor literalmente salvou a minha vida e esse álbum me salvou. Se não fosse a Taylor, eu não estaria viva e é por isso que eu sou tão grata a ela. É uma história triste, mas tem um final feliz e é muito importante para mim. Me obrigada pela atenção. E depois disso, fecha aspas. E depois disso, ela ainda completou dizendo que tanto o TFBR quanto o Swiftcast fazem ela se sentir mais próxima da Taylor. Oh, gente, sério. Não aguentei com isso. Ai, gente. Sério, Mari, que história forte e impactante. Nossa, demais. E a gente sente muito que, né, você passou por isso, ainda mais tão novinha. Esperamos que você seja bem, que o folclore e a Taylor continuem impactando, né, tua vida positivamente. Obrigada por compartilhar com a gente. Isso aí, muito obrigado, Mari. E agora nós temos os áudios dos fãs no Instagram. E o primeiro é um depoimento muito lindo da Daniela Alexandrino, que é médica e estava na linha de frente da pandemia do Covid-19. Oi, pessoal do Swiftcast, tudo bem? Eu sou a Dani. Bom, vou contar um pouquinho da minha história com o folclore. Eu sou uma folclore stan, depois de tudo que aconteceu comigo. Primeiramente, eu sou médica de UTI e médica de emergência. E na época, era a época do Covid, né? Então, eu trabalhei com muito paciente, perdi muito paciente. E o folclore foi um escapismo para mim. Foi uma forma de eu escapar de toda aquela realidade. Eu fico até emocionada de falar, mas de toda aquela realidade tão cruel, de tantas decisões que eu tive que tomar, que foram decisões que eu ainda tenho pesadelos. E, bom, Epiphany pra mim não é minha música favorita, é August, minha música favorita. Mas foi a música que significou muito pra mim, por conta que eu pensava como uma pessoa que nunca esteve no meu lugar, conhece tanto. Na verdade, eu pensava como ela sabia tanto se ela nunca tinha vivido aquilo.
E como você, tipo, é uma coisa que acontece e você não consegue falar. Então, tipo, eu tinha que consolar famílias, eu tinha que consolar, tipo, mães, pais, filhos, netos, tios, tias, minha família, porque eu perdi também. E foi meu escape, foi minha válvula de escape folclore. Nossa, Nossa, que. Ai, que triste, né? A gente começa a lembrar do Covid e começa a vir um monte de lembrança na minha cabeça. Que época Sim, horrível, uma né? época muito, Nossa. muito horrível. Ah, Daniela, obrigada pelo teu depoimento. Muito obrigada por. Além, né, do teu depoimento, além de ser fã da Taylor, de escutar a gente, muito obrigada pelo teu trabalho, por tudo, né, que tu precisou fazer. Sinto muito por isso. Sim. Infelizmente, né, foi uma Sim. realidade de muitas pessoas, principalmente, né, profissionais da saúde que estavam na linha de frente. Então, obrigada pelo teu depoimento. Fiquei triste, mas que bom que tu tá bem. Ela mandou 2 fotos da tatuagem que ela tem da parte de trás do folclore, sabe? Da Taylor de costas. Muito, muito linda a tatuagem. Obrigada, Dani. E o segundo áudio de hoje é da Ana Luísa Santo e ela também mandou uma história muito tocante pra gente. Solta o som, Ti. Enviar meu depoimento sobre folclore. Bom, meu pai faleceu de Covid em 2020 e antes disso ele ficou 30 dias internado na UTI e a gente não podia visitar ele por conta da pandemia e a gente simplesmente recebia uma ligação por dia dos médicos atualizando a gente sobre o estado dele, então foi realmente horrível. Toda a ansiedade e tudo mais. E depois de 2 semanas que ele estava na UTI, a Taylor do nada lança Folklore. E foi simplesmente incrível, porque aliviou tanto a minha ansiedade e a minha preocupação. Então eu comecei a ouvir todo dia, principalmente antes de dormir. E aí começaram a lançar, tipo, todas as teorias e os fãs falando sobre. E foi perfeito, porque enquanto meu pai estava lá na UTI, eu estava passando pelo pior momento da minha vida. Então o folclore realmente serviu demais para me ajudar a sair da realidade, para me acalmar quando eu me sentia muito ansiosa. E continua me ajudando mesmo após o falecimento do meu pai. Inclusive, foi o meu álbum mais ouvido no primeiro ano depois do falecimento dele. E ainda amo demais, inclusive resolvi até tatuar um verso no meu braço, porque foi realmente o álbum mais importante da minha vida. É isto. Ai, nossa, Ana Luísa, fiquei até um pouco sem palavra aqui, porque realmente muito obrigado por compartilhar isso com a gente, né? A gente sente muito pela perda do seu pai, mas o folclore realmente tem esse poder sobre a gente, né? De realmente curar aquilo aonde as nossas feridas mais profundas, e eu nem consigo imaginar como foi essa época pra você, mas enfim, muito obrigado Eu por sinto compartilhar isso com a muito gente. mesmo pelo que passou. Que o folclore continue, né? Sendo um abraço quentinho pra ti nos dias que tu precisar. De todo mundo, né? Todo mundo que tá escutando. Que esse álbum, né, siga sendo o nosso apoio. Eu tô simplesmente muito tocada com essas histórias. De verdade, o folclore, ele realmente é um álbum que vai ficar marcado pra sempre. Tanto na carreira da Taylor, né, na carreira dela, quanto culturalmente. O impacto que ele teve na vida das pessoas é surreal. Eu tô muito mexida porque eu também tenho algumas histórias assim com ele de superação, mas eu vou deixar pra contar num outro episódio porque a gente tá ficando sem tempo. Enfim, obrigada pelos depoimentos lindos e emocionantes. Vocês fazem o Swiftcast muito mais interessante e completo. Bom, antes de terminar, a gente pede que você que tá escutando a gente vai lá no Spotify, vai ali na nossa... que tá escutando a gente no Spotify, aliás, vai ali na nossa página principal, dê 5 estrelinhas, segue a gente, vai na página dos episódios, responde as perguntas e as enquetes que a gente sempre põe. A enquete de hoje é: qual canção do folclore merecia um curta-metragem? As opções são The One, The Last Great American Dynasty, Exile, My Tears Ricochet, August, Illicit Affairs ou Betty. A nossa pergunta é: qual é a melhor composição dentro do folclore? Rola aí pra baixo e responde que a gente vai trazer os resultados em 2 semanas.
Agora sim, que a gente tá encerrando o episódio. Antes a gente vai fazer aquela perguntinha polêmica da semana. Mas eu acho que de hoje nem vai ser tão polêmica, porque gerar discórdia com o folclore eu acho que é praticamente impossível. Enfim, eu quero que vocês me falem quais são as suas músicas. Pode falar Está mais de uma, liberado. hoje tá liberado, do folclore. E a skip do álbum, se é que existe, né? Eu acho que eu vou me recusar a responder qualquer música que eu pule do folclore, porque não existe. A minha favorita, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu amo essa música, é August, né? Que eu já falei mais cedo no episódio de hoje. Nossa, eu amo demais essa música, eu amo tudo sobre ela, tudo pra mim ela é maravilhoso. E como menção rosa, assim, eu vou falar Mirror Ball, porque, né, como eu falei lá em cima, também foi. Mais cedo foi a música que eu gostei de cara, assim, quando eu escutei o Fogo a primeira vez, foi a que mais me tocou. Então, eu vou ficar essas duas. E eu não vou dizer que é skip, mas que todas as músicas do Folklore são perfeitas, assim, acho que é o álbum mais impecável dela. Mas a que eu menos escuto é Mad Woman, assim, que é a que eu menos escuto, mas também é muito boa também. Eu vou falar. Eu tenho pelo menos 5 músicas que eu amo igual. Tá, eu vou falar. August, com certeza. É a minha música. August, na verdade, é a minha música preferida na carreira da Taylor. Sim, essa tem a coroa no meu coração. Pra mim, É perfeita. eu acho a mais perfeita, assim, a mais impecável dela. E depois eu quero mencionar My Tears Ricochet, Mirror Ball, This Is Me Trying e Seven, porque Seven. Ai, e Peace também. E Peace também. E Hoax. Você vai citar o álbum todo. E como o Folklore realmente ele não tem skip, não tem uma dele que esteja tocando que eu passo. Mas eu vou fazer a mesma coisa que a Lara, vou falar a que eu menos escuto, que é Epiphany. Nossa, gente, eu amo essa música, eu acho. Eu falei dela ali, né, um pouquinho mais. Um pouco mais cedo. Eu amo muito essa música, eu acho ela muito forte, mas às vezes eu evito escutar ela, justamente porque eu acho ela muito forte. E ela me lembra muito da pandemia e desses tempos, assim. Então é uma música que eu meio que eu amo de paixão, acho ela perfeita, mas evito porque me dá uma sensação de ansiedade, assim, às vezes, que é justamente o objetivo, né, da música. Mas é isso. Mas eu amo muito essa música, gente. Muito normal. É muito triste essa, É né? muito triste. Pra mim, eu também não consigo citar só uma. Então eu vou falar meu top 3, que pra mim é Cardigan. Não tem ordem, tá, gente? Então é Cardigan, Mirror Ball e Seven. Ai, Nossa, sim. pra mim, Seven tem um significado muito especial, porque quando eu ouvi essa música, apesar de ser bem óbvio, né, gente? Eu não entendi muito bem do que se tratava, né? E depois que eu fui ler a letra, eu lembrei muito da minha infância. No caso, que eu tinha um coleguinha na infância que, quando eu ouvi a música Seven, eu logo lembrei dessa pessoa, principalmente quando ela fala, tipo, que eu sei que a sua casa é assombrada, tal, tal, tal. Falei, nossa, as coisas que essa pessoa fazia são exatamente o que a Taylor tá falando nessa música, né? E pra mim se tornou muito especial pra mim por causa disso. E cara, aqui eu menos ouço. Ai, é muito difícil falar isso. Mas eu acho que é Peace. Não, Apesar de eu gostar muito. Não. Eu não vou falar mal. Eu não vou falar mal. Eu não vou falar mal. Deixa eu falar, calma aí, eu não vou falar mal. Fala. Eu acho que é Peace, porque apesar de eu gostar muito, eu acho a letra muito linda, mas eu fico com muita pena da Taylor quando eu escuto. Aí eu falo, não penso assim de você. Ainda mais depois que rolou essas coisas, né? Que a gente sabe que nos últimos meses eu fico, não consigo ver essa música e pensar na Taylor pensando que ela é assim, sabe? Então eu quase não escuto essa, apesar de eu gostar muito. A Duda quase matando você do coração. É muito engraçado. Sim.
Não, sério, eu entendo. Apesar de eu amar Peace. Justiça pra The One e Exile, que não foram citadas aqui como favoritas, mas que são perfeitas. Nossa, Exile é perfeita. É muito bom essa. Sim. Illicit Affairs também, gente. Invisible String. Que mais? Sim. Estão todos. The Lakes. Sim. Nossa, Eu vou citar meu top 17 do álbum, pode? A gente não tem tempo, mas por mim eu falava que cada uma. Ai, sério. Que álbum, gente, que álbum. Bom, como sempre, a gente agradece os Swifties por nos acompanharem desde a primeira semana. Desde o lançamento do Swiftcast, a gente nunca saiu do top 10 de podcasts de músicas do Spotify. Inclusive, essa semana a gente tá em top 5. A gente chegou a alcançar o pick 43 na parada de podcasts gerais, tá, gente? De todo o Brasil, todo mundo, na verdade. Não, todo o Brasil, todo o Brasil. Mas que, né, envolve vários podcasts, não somente em português. Então, de verdade, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Isso aí alimenta muito o nosso ego de chat fã. Muito obrigado. A gente sempre gosta de tirar esse espacinho, né? Pra agradecer vocês. Porque se não fosse... O podcast é pra vocês, né? Então, muito obrigado pelo apoio. Lembrando, você que tá escutando a gente, não se esqueça de nos seguir na plataforma onde você estiver escutando. E dar as 5 estrelinhas no Spotify, porque é mega importante. E também segue a gente nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. @TaylorSwiftBR no Twitter, /X, mas é Twitter, né, gente? @TaylorSwiftBra no Telegram e @TaylorSwiftBR OFC e @SwiftCast no Instagram. O Swiftcast é produzido e dirigido pelo Thiago Souza, @TixVerso no Instagram. Muito obrigado por escutar hoje, gente. Ouvir nossas lamúrias aqui. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau.